Ana subiu pela trilha íngreme com uma leveza quase imperceptível, como se o peso do mundo desaparecesse a cada passo. As árvores ao seu redor formavam uma parede verdejante que a envolvia completamente. Ela conhecia esse caminho de cor, era o seu refúgio, o lugar onde podia deixar para trás as responsabilidades da vida cotidiana. O som das folhas secas quebrando sob suas botas, o cheiro da terra fresca e o vento suave que cortava a floresta pareciam acalmar suas inquietações mais profundas. Mas hoje não era um dia comum. Embora ela estivesse habituada ao isolamento das montanhas, havia algo no ar que a fazia sentir uma tensão indefinível. A natureza, geralmente acolhedora e tranquila, parecia suspensa, esperando algo. O silêncio nas árvores era palpável, com a ausência dos pássaros e o vento que se calava. Ana tentou afastar os pensamentos negativos e continuou seu caminho. Não era incomum se sentir assim às vezes, especialmente sozinha nas montanhas. Ela desceu um pequeno declive, e então, ao virar uma curva, algo chamou sua atenção. Um movimento rápido, como um flash de marrom, fez seu coração disparar. Ela parou instantaneamente. Ali, à sua frente, estava um grande urso, imóvel, olhando para ela com um olhar cansado e atordoado. Seus pelos estavam desordenados e seu corpo, visivelmente magro, parecia exaurido de energia. Era um urso que estava lutando para sobreviver, uma visão que tocou profundamente o coração de Ana. Ela sabia o que isso significava. O inverno havia sido implacável para muitos animais, e a escassez de comida era evidente. O urso a observou por alguns momentos, e ela permaneceu imóvel, sem saber exatamente como reagir. Sua mente disparava em várias direções, deveria correr. Deveria ficar parada. Mas ao olhar nos olhos do animal, algo a fez perceber que ele não estava ali para atacá-la. O urso estava em busca de algo. O medo deu lugar à compaixão. Com as mãos tremendo, Ana buscou rapidamente sua mochila e, após um momento de dúvida, retirou o saco de mix de trilha que ela havia preparado para si mesma. A quantidade era pequena, mas era tudo o que ela tinha. Ela despejou a mistura no chão à sua frente, tentando transmitir através de um simples gesto que não pretendia ameaçá-lo. Ficou quieta, sem fazer nenhum movimento brusco. O urso a observou, farejando o ar com desconfiança, e, após alguns instantes de hesitação, deu um passo em direção à comida. Seus movimentos eram lentos, como se cada passo fosse um esforço, e, com certa cautela, ele começou a comer. Ana não se atreveu a se mover, sentindo o peso da responsabilidade daquela decisão. Ela estava oferecendo algo a um ser selvagem, mas, naquele momento, parecia que o ato de bondade poderia significar mais para ele do que um simples pedaço de comida. O urso terminou de comer com a mesma lentidão, e, ao terminar, sua postura parecia menos tensa. Ele levantou a cabeça e, mais uma vez, os dois se olharam. Não havia mais medo nos seus olhos, apenas uma aceitação silenciosa. O urso não estava ali apenas para receber, ele havia, de alguma forma, reconhecido o gesto de Ana. Com o último olhar, o urso se virou e começou a se afastar, seus movimentos ainda pesados, mas com um senso de propósito. Ana ficou observando até que o animal desaparecesse por completo na floresta, o eco de seus passos se afastando. Ela se manteve ali, imersa em seus próprios pensamentos. O que mais ela poderia ter feito? Ela o tinha alimentado, mas será que seria o suficiente para salvar aquela criatura? À noite, na sua barraca, a visão do urso continuou em sua mente. Ela pensava sobre a dureza da vida selvagem, sobre como a natureza, tão bela e majestosa, podia ser também brutal. O que mais ela poderia fazer? Ela não tinha resposta. Só restava esperar que o gesto tivesse sido suficiente. Meses se passaram, e Ana voltou à trilha. A primavera começava a brotar lentamente, com o ar fresco e as flores desabrochando por toda a parte. Ela sentia sua alma se aquecer com o renascimento da floresta ao seu redor. Cada passo trazia-lhe a sensação de que estava voltando para casa. Mas o que ela não sabia era que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. Quando Ana se aproximou de um trecho familiar da trilha, algo chamou sua atenção. Um movimento através das árvores. E então, ela viu o urso, mas agora ele não era o mesmo. Ele estava diferente. Seu corpo estava mais forte, mais saudável. Seus pelos estavam espessos, e ele parecia muito mais robusto. Ana sentiu uma onda de alívio ao ver a transformação. O urso havia sobrevivido. Os olhos dele se encontraram com os dela, e, pela primeira vez, ela sentiu uma conexão mais profunda. Não havia mais receio. Era como se o urso reconhecesse a bondade que ela havia lhe mostrado meses atrás. Ele se aproximou lentamente, parando diante dela. Ana estava tão surpresa quanto emocionada. O que ele queria agora? Sem pressa, o urso abaixou a cabeça e empurrou algo em direção a ela. Ana, ainda atonita, se agachou e viu um pacote de pelagem,
cuidadosamente colocado diante dela. Quando o desfez, encontrou um amontoado de flores selvagens. Vibrantes, frescas, quase como um gesto de agradecimento. Ela não pôde conter as lágrimas. A generosidade do urso, o retorno de um ser selvagem com algo tão bonito, tocou profundamente seu coração. O que mais ela poderia dizer? A gratidão era o que mais se expressava em seu coração. O urso não tinha apenas sobrevivido, mas havia voltado para agradecer de uma maneira que só a natureza poderia oferecer. Ele olhou para ela uma última vez e, sem mais palavras, se afastou novamente, desaparecendo entre as árvores, com a graça e o mistério dos seres selvagens. Ana, ainda com as flores nas mãos, ficou ali, sem saber o que fazer com o presente que lhe foi dado. Tudo parecia mais claro agora. Aquele momento foi a resposta para tudo. O que ela havia feito para salvar o urso não era apenas um ato de compaixão. Era uma parte de algo muito maior, uma conexão profunda com a vida selvagem, com o mundo ao seu redor. Ela se levantou e, com as flores em mãos, olhou para o horizonte. A floresta estava viva, cheia de segredos e lições. Ana sabia que a natureza sempre tinha algo a ensinar, e que, em algum nível, todos somos parte dessa teia de vida que nos conecta, muitas vezes, de maneiras que não podemos compreender totalmente. Mas que, ao agir com bondade, podemos fazer a diferença. O presente do urso, simples e profundo, era tudo o que ela precisava para entender isso. A vida, a verdadeira sobrevivência, não estava apenas em viver ou morrer. Estava na conexão com o mundo ao nosso redor, na capacidade de oferecer algo sem esperar nada em troca. A floresta havia mostrado isso a ela, e ela nunca esqueceria. Ana caminhou pela floresta com as flores selvagens apertadas contra o peito, o cheiro fresco e doce delas ainda preenchendo suas narinas. O presente do urso, simples mas profundo, era algo que ela jamais esqueceria. Cada passo parecia mais pesado, como se o peso da responsabilidade aumentasse com cada pedaço de terreno que ela percorria. A floresta estava cheia de vida, mas de uma vida que parecia distante, uma vida que ela não compreendia completamente, mas que sentia profundamente em sua alma. Enquanto caminhava, as imagens do urso, daquele grande animal que se tornara tão familiar em sua mente, se misturavam com os pensamentos sobre o que havia acontecido entre ela e ele. Ela sabia que aquilo não era uma coincidência. A floresta, o urso, a generosidade inesperada, tudo aquilo tinha um significado. Mas o que exatamente? O que o urso tentava lhe mostrar? Porque ele havia retornado com aquele presente. Ela não sabia, e a dúvida lhe consumia. Ela se sentou à margem da trilha, o peso das flores ainda em seus braços, e olhou para o horizonte. O céu estava começando a se tingir de laranja e vermelho, o sol começando a se esconder atrás das montanhas. O vento começava a ficar mais frio, mas não era um vento incomum para aquele lugar. Era como se a própria natureza estivesse em sintonia com seus pensamentos, como se soubesse da inquietação que se abatia sobre ela. Ana fechou os olhos por um momento, tentando encontrar algum tipo de clareza. Ela sabia que a floresta havia se tornado mais do que apenas um lugar de fuga para ela. Era agora uma extensão de sua própria vida, algo que ela precisava entender mais profundamente. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo que a consumia. O que havia sido desenterrado naquela floresta? Que parte dela mesma ela estava prestes a descobrir? Os últimos dias, desde o encontro com o urso, haviam sido uma constante luta interna. Sua mente parecia uma batalha entre o que ela sabia sobre si mesma e o que agora a floresta a desafiava a ver. O urso, com seus olhos profundos e o gesto simples, parecia ter mostrado a ela um caminho que ela ainda não compreendia completamente. Um caminho que envolvia a aceitação de algo maior que a vida cotidiana, algo que ela não podia controlar, mas que, ao mesmo tempo, não podia ignorar. A sensação de estar conectada à natureza era avassaladora. Ana sempre soubera que amava as montanhas, que amava a serenidade dos bosques, mas o que sentia agora era diferente. Ela estava ligada a este lugar de uma forma que não sabia como descrever. Cada passo nas trilhas, cada brisa que passava por seu rosto, parecia fazer parte de uma tapeçaria maior que ela não sabia como entender. Era como se ela fosse parte de algo muito mais grandioso e complexo, algo que não poderia ser explicado, mas que a tocava profundamente. Por um momento, ela olhou para as flores em suas mãos e sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. O presente do urso não era apenas uma ofrenda. Era um símbolo, algo que conectava os dois mundos, o humano e o selvagem, de uma maneira que ela ainda não podia compreender totalmente. Mas, de alguma forma, ela sabia que estava prestes a aprender. Com um suspiro, Ana se levantou. A noite estava caindo rapidamente, e ela ainda não tinha respondido às perguntas que a atormentavam. Mas algo a fazia continuar, uma força interior que não conseguia controlar, mas que a guiava. Era como se algo em seu interior dissesse para ela não desistir, para não abandonar a busca pela compreensão. Ela seguiu pela trilha mais uma vez, sentindo os olhos da floresta sobre ela. A sensação de ser observada voltou com força,
mas agora era diferente. Não era uma sensação de perigo, mas de presença. Algo estava aguardando, esperando que ela tomasse uma ação, que ela descobrisse algo mais profundo. Enquanto caminhava, suas memórias voltaram para a primeira vez que viu o urso. O medo que sentira, a hesitação, o peso de sua decisão em alimentá-lo. Mas, à medida que os dias passaram, esse medo se dissipou, dando lugar a algo mais forte. O sentimento de empatia, de compreensão do que o urso estava passando, se tornou uma parte de sua própria jornada. Ela havia dado algo a ele, mas o que ele lhe devolveu foi incomensurável. O presente das flores era mais do que simples gratidão, era um símbolo de algo maior. O céu já estava escuro quando Ana chegou ao ponto onde a trilha se bifurcava. Ela sabia que a trilha à esquerda a levaria para o topo da colina, onde a vista da floresta era deslumbrante ao amanhecer. Ela sempre se sentira em paz naquele lugar, onde o mundo parecia desaparecer, deixando apenas a imensidão da natureza diante dela. Mas algo a deteve. Ela olhou para a trilha à direita, um caminho que ela raramente tomava. O que havia naquele caminho? Era uma trilha menos visível, menos percorrida, e algo no fundo de sua mente a chamava para lá. Sem saber porquê, Ana decidiu seguir esse novo caminho, permitindo que a curiosidade e a intuição a guiassem. À medida que avançava, o terreno se tornava mais irregular. A trilha desaparecia em alguns pontos, sendo substituída por raízes de árvores e pedras soltas que dificultavam o progresso. Mas Ana não se importou. Ela sentia que estava indo para algum lugar que precisava entender. O ar estava mais denso aqui, carregado com o cheiro de musgo e terra úmida. O som das folhas e galhos quebrando sob seus pés era o único som que preenchia a quietude do lugar. Quando ela chegou a uma pequena clareira, ficou parada, observando. No centro da clareira havia uma rocha grande, coberta de musgo, com símbolos gravados em sua superfície. Ana se aproximou cautelosamente. Os símbolos eram familiares, como se ela já os tivesse visto antes, mas não sabia onde. Ela passou a mão sobre a rocha, sentindo a textura áspera da pedra, e quando seus dedos tocaram os símbolos, uma sensação de calor a percorreu. De repente, ela sentiu a presença do urso novamente. Ele estava lá, nas sombras da clareira, observando-a. Ana não se assustou. Ela sabia que ele estava ali por uma razão, talvez para guiá-la. O urso deu um passo à frente, e Ana, instintivamente, estendeu a mão, como se reconhecesse que havia algo a ser compartilhado entre eles. O urso se aproximou lentamente, seus olhos profundos como os oceanos, mas não havia mais medo em seu olhar. Só havia sabedoria. Ele se aproximou da rocha, fazendo um movimento com a cabeça, como se lhe dissesse para observar mais de perto. Ana olhou para a rocha novamente e viu que uma das pedras estava ligeiramente deslocada. Com um movimento suave, ela empurrou a pedra, revelando um compartimento oculto. Dentro do compartimento, havia outro objeto, uma pequena chave de ferro, simples, mas antiga. Ana a segurou, a sensação de poder que emanava da chave era palpável. Ela sabia que algo havia sido desbloqueado, mas o quê? O urso olhou para ela uma última vez e, com um último olhar cheio de significado, se afastou, desaparecendo silenciosamente entre as árvores. Ana ficou ali, com a chave nas mãos, sentindo uma sensação de profunda paz e ao mesmo tempo de grande incerteza. O que ela tinha encontrado? O que a chave representava? E o que a floresta estava tentando lhe dizer? Com a chave agora segura, Ana começou a entender que sua jornada estava longe de terminar. A floresta tinha mostrado a ela um novo caminho, uma nova verdade, mas ainda restavam muitas perguntas. Ela tinha sido escolhida para algo maior do que ela imaginava. O urso, com sua força e sabedoria, a havia guiado, mas o que ela faria com a chave agora? Ela ainda não sabia. Mas, com cada passo que dava, sentia que estava mais próxima da resposta. A floresta à sua volta parecia mais viva do que nunca. As árvores, o vento, o som da vida ao seu redor, tudo parecia estar em harmonia com sua própria existência. Ana sentiu que havia sido tocada por algo profundo, algo misterioso, e que ela agora fazia parte de algo maior. Com a chave em mãos, ela virou-se para seguir a trilha, sem saber o que o futuro lhe reservava, mas com a certeza de que, ao lado da floresta e do urso, ela encontraria as respostas. O que aconteceria a seguir? Isso ela descobriria em breve. Ana seguiu pela trilha, a chave ainda apertada em sua mão, o peso dela constante como uma lembrança do que havia acontecido na clareira. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, não por medo, mas por uma sensação crescente de responsabilidade. Ela não sabia o que a chave significava, mas o que a floresta lhe mostrava estava claro, algo estava prestes a ser revelado, algo que ela não poderia ignorar. A sensação de ser guiada, escolhida de alguma forma, se intensificava à medida que o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons dourados e roxos. A noite estava se aproximando, mas Ana não se sentia apressada. Cada passo parecia levar-a mais fundo em sua própria jornada interior. A floresta estava silenciosa,
mas ao mesmo tempo vibrante, como se estivesse viva, pulsando com uma energia invisível que a cercava. O som de seus passos sobre o solo, o farfalhar das folhas ao vento e o canto distante de corujas e outros animais noturnos eram os únicos sons que quebravam o silêncio. A tranquilidade da noite parecia absorver todas as suas dúvidas e pensamentos dispersos, concentrando-a apenas naquele momento. Ela sentia que estava no lugar certo, embora não soubesse onde isso a levaria. À medida que se afastava da clareira, onde o urso havia se afastado, um novo tipo de inquietação tomou conta dela. A chave em sua mão parecia queimar, mas não de uma maneira física, era uma sensação mais profunda, como se ela fosse uma ligação entre Ana e algo maior, algo que ela não conseguia ver, mas sentia em sua alma. O urso a havia guiado até ali, mas agora, sozinha, ela se perguntava para onde a levaria essa chave. Para que porta ela abriria? E mais importante, o que estava esperando por ela do outro lado? A resposta não vinha facilmente, mas, à medida que caminhava pela floresta, as árvores ao redor começaram a parecer mais familiares. Ela tinha caminhado tantas vezes por esses caminhos, mas agora, de algum modo, tudo parecia diferente. A luz suave da lua, que se filtrava pelas copas das árvores, tornava tudo mais misterioso. Era como se a própria floresta estivesse se transformando, se tornando parte de uma história maior, uma história que Ana agora fazia parte, embora ainda fosse uma estranha em seu próprio enredo. O caminho diante dela começou a se estreitar, e logo ela se viu em uma clareira que nunca tinha notado antes. Era uma clareira pequena, mas carregava uma energia que a fez parar imediatamente. O ar estava denso, como se o tempo tivesse desacelerado naquele espaço. Ana olhou ao redor, seus olhos tentando entender o que a havia trazido até ali, mas não conseguia identificar nada que fosse particularmente diferente, além da sensação de algo ser esperado. Algo a mais, escondido em algum lugar. Ela se aproximou lentamente, a chave na mão agora parecendo mais pesada, como se ela estivesse finalmente prestes a cumprir um papel que ela ainda não compreendia. Ana estava agora diante de uma grande rocha, coberta de musgo, e, ao olhar mais de perto, ela percebeu algo que não tinha visto antes. A rocha tinha marcas, não as marcas simples de desgaste do tempo, mas símbolos esculpidos na superfície, semelhantes aos da clareira onde ela havia encontrado a chave. Os símbolos eram misteriosos e complexos, entrelaçados de uma maneira que só podiam ter sido feitos por mãos antigas, por alguém que compreendia as leis do mundo natural de maneira que Ana jamais imaginaria. Era como se a rocha fosse uma mensagem, uma lição escondida. A chave em sua mão pareceu pulsar, como se estivesse esperando ser usada. Ana sentiu uma onda de tensão crescente, uma pressão crescente, como se todo o seu ser fosse chamado a decifrar aquilo. Ela sabia que não podia mais hesitar. Com o coração batendo forte, ela se aproximou da rocha, inclinando-se para examinar os símbolos. A chave, sem que ela precisasse pensar, parecia guiá-la. Ela encontrou uma pequena fenda na rocha, exatamente do tamanho da chave, e sem hesitar, a colocou ali. Para sua surpresa, a chave se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feita para isso. Quando girou a chave, um som profundo ecoou, como se a rocha estivesse se movendo, deslizando suavemente para revelar um compartimento oculto. Dentro, havia um pequeno cristal, brilhando suavemente à luz da lua. Era claro, quase transparente, mas havia algo misterioso sobre ele, como se sua energia fosse diferente de tudo o que ela já havia sentido. Ana estendeu a mão, o cristal chamando-a com uma força silenciosa, e quando ela o segurou, sentiu um choque de energia percorrendo seu corpo. Era como se uma onda de luz tivesse invadido sua mente, revelando imagens rápidas e fugazes, cenas de uma vida selvagem que ela nunca tinha testemunhado, mas que sentia como se fossem suas. Ela viu o urso, mas não apenas o urso. Viu todas as criaturas da floresta, cada uma com sua própria luta, suas próprias batalhas pela sobrevivência. O que ela viu não era apenas sobre o urso, mas sobre todos os seres vivos ao seu redor, todos entrelaçados pela mesma luta pela vida. E então, ela viu algo mais, uma visão do futuro. A floresta, a natureza, todos estavam em risco. Havia uma força maior em jogo, uma mudança que estava prestes a acontecer. E ela, Ana, de alguma forma, estava ligada a isso. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando Ana ofegante, com o cristal ainda em sua mão, seu coração batendo rápido. Ela sabia que o que acabara de ver era real. O destino da floresta estava de alguma forma entrelaçado com o dela. E mais uma vez, ela se viu em um papel que não compreendia totalmente. Mas o que significava tudo aquilo? O que a floresta queria dela? Ela estava prestes a abandonar a rocha quando, de repente, ouviu um ruído. Não um som habitual da floresta, não era o vento ou o farfalhar das folhas. Era um som baixo e grave, como o sussurro de algo que se aproximava. O som estava crescendo, e então, apareceu na borda da clareira. Era o urso. Mas não era o urso de antes. Ele estava mais imponente agora, seu corpo mais robusto, seus olhos ainda mais penetrantes, como se carregasse a sabedoria de um passado esquecido.
Ele se aproximou de Ana, e, desta vez, não houve medo, nem hesitação. O urso a observava com uma serenidade que parecia carregar séculos de conhecimento. Ana permaneceu imóvel, o cristal ainda brilhando em suas mãos. O urso parou diante dela e, mais uma vez, seus olhos se encontraram. Mas não era mais o olhar de um animal faminto ou em dor. Era um olhar de entendimento profundo, como se, de alguma forma, ele soubesse o que Ana acabara de descobrir. Ela sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse sendo compartilhado entre eles, uma compreensão silenciosa de que ela não estava mais sozinha. O urso não era apenas um ser selvagem, ele era um guardião da floresta, uma parte de algo que ia muito além daquilo que Ana imaginava. Ele era o mensageiro, o vínculo entre o humano e o selvagem, e agora, ele a reconhecia como parte de sua jornada. Por um longo momento, nada aconteceu. Ana permaneceu ali, a chave e o cristal em suas mãos, observando o urso que parecia compreender sua dúvida. Ele abaixou a cabeça, como sem respeito, e então se virou, dando-lhe as costas. Antes de desaparecer nas sombras da floresta, ele olhou por cima do ombro, uma última vez. Ana sabia, naquele olhar, que a jornada dela não havia acabado. Ela tinha sido escolhida, mas o caminho a seguir ainda estava à sua frente. E embora o urso fosse parte disso, ela agora tinha seu próprio papel a desempenhar. O que quer que fosse, ela não estava mais sozinha. Ela se afastou lentamente da clareira, o cristal agora pulsando suavemente, guiando-a. O que quer que fosse que o urso tivesse iniciado, agora ela era parte disso. O mistério da floresta não estava mais distante. Ele estava em suas mãos, e, por mais que ainda houvesse tanto a aprender, Ana sabia que sua própria história estava apenas começando. A noite parecia mais profunda à medida que ela caminhava, mas não havia mais incerteza em seu coração. A floresta a havia escolhido. E ela sabia que havia muito mais a ser descoberto, mais de sua própria alma a ser revelada. E com cada passo que dava, ela se aproximava ainda mais do que a floresta estava tentando lhe mostrar. Ana caminhou pela trilha com os olhos fixos no chão à sua frente, o som de seus passos abafado pelo musgo espesso que cobria o caminho. O cristal ainda pulsava suavemente em sua mão, como se fosse uma extensão de seu próprio ser, guiando-a por um caminho que ela já não sabia mais se era seu ou da floresta. A jornada que havia começado com um simples gesto de bondade para com o urso agora tomava proporções muito maiores. Ela não estava mais apenas caminhando pela floresta, ela estava caminhando em direção a algo muito maior, algo profundo que ela começava a entender apenas agora. O céu já estava escuro quando ela entrou em uma nova clareira. A lua estava alta, e a luz suave refletia nas folhas, criando sombras que pareciam dançar ao ritmo do vento. Ana parou no meio da clareira, olhando ao redor. Algo estava diferente ali, algo que a fazia sentir que estava mais próxima de algo muito importante. Foi então que ela ouviu o som novamente. Aquela presença silenciosa e vigilante, o que parecia ser uma simples brisa se transformava em uma força palpável. Ela olhou para a borda da clareira, onde as árvores estavam mais densas, e viu uma figura se mover nas sombras. Era o urso. Não o mesmo de antes. Agora, ele estava mais imponente, seu corpo firme e sua presença ainda mais forte. Mas havia algo mais em seus olhos, algo que parecia mais profundo. O urso se aproximou de Ana lentamente, seus passos pesados, mas silenciosos. Ele parou a poucos metros dela, e mais uma vez, seus olhos se encontraram. Não havia mais o medo ou a incerteza que ela sentira nas primeiras vezes em que o viu. Não havia mais dúvidas. Era como se, naquele momento, tudo o que ela precisava entender estivesse finalmente se alinhando. O urso não era apenas um animal. Ele era uma extensão da própria floresta, uma manifestação de algo que ela ainda não conseguia nomear completamente, mas que sentia com cada fibra de seu ser. Ele era o guardião, o protetor, e talvez, de alguma forma, ela também fosse agora parte desse ciclo. Com um movimento quase imperceptível, o urso se afastou um pouco e então, com um leve toque de sua pata, empurrou uma pequena pedra que estava oculta entre as raízes de uma árvore. Ana se abaixou lentamente, seus olhos focados na pedra. Ela a pegou, sentindo-a fria e áspera nas mãos, mas ao virá-la, viu algo que a fez prender a respiração. A pedra estava gravada com símbolos antigos, semelhantes aos que ela havia visto na rocha onde a chave foi inserida. Mas agora havia mais. Uma palavra, esculpida de forma nítida e clara, estava ali: conexão. O que isso significava? O que o urso tentava lhe mostrar? Enquanto Ana ponderava, o urso não se movia, apenas observava com seus olhos profundos, como se estivesse aguardando sua compreensão. Ela olhou para a pedra, então para o urso, e de repente, uma compreensão tomou conta de sua mente. A floresta, a chave, o cristal, tudo isso estava conectado. Não era apenas sobre sobrevivência ou bondade, mas sobre algo muito mais profundo, a interconexão de todas as coisas. Ela não estava apenas ajudando um urso, estava se unindo a algo maior,
um ciclo da natureza que a envolvia sem que ela sequer percebesse. O urso se afastou um passo, e de repente, o som de passos distantes ecoou pela floresta. Ana virou a cabeça rapidamente, e viu algo que a fez arrepiar. Uma figura, encoberta pela sombra das árvores, se aproximava. Era uma mulher, vestindo um manto de folhas e galhos entrelaçados, como se fosse uma parte da própria floresta. Seus olhos eram tão profundos quanto os do urso, e havia uma sabedoria tranquila e imensa em seu olhar. A mulher parou ao lado do urso e olhou para Ana com uma suavidade que imediatamente a fez sentir acolhida. Não houve palavras, mas Ana entendeu. A mulher era um ser da floresta, talvez uma guardiã como o urso. A conexão entre eles agora estava completa. Ana havia sido escolhida, não para governar ou controlar, mas para entender, para preservar o equilíbrio, para ser uma parte dessa interligação eterna entre o humano e o selvagem. Com um gesto delicado, a mulher estendeu a mão, como se estivesse oferecendo algo. Ana olhou para sua mão e viu que, nela, havia uma pequena caixa, feita de madeira esculpida. Ana tomou a caixa nas mãos, sentindo a energia pulsando através dela, como se a caixa fosse uma extensão da própria floresta. Quando a abriu, dentro havia um amuleto, uma pequena escultura de um urso, feita com detalhes minuciosos. Ao tocar o amuleto, Ana sentiu uma onda de calor atravessando seu corpo, uma sensação de conexão absoluta com a terra, com a floresta, com todas as coisas vivas ao seu redor. A mulher olhou para Ana, e dessa vez, com uma voz suave, ela falou: "Este amuleto é o símbolo de sua nova jornada. Você não será mais apenas uma espectadora, mas uma guardiã, uma protetora da harmonia entre os humanos e a natureza. O que você fez foi mais do que um ato de compaixão. Você agora faz parte de um ciclo que foi iniciado muito antes de você." Ana sentiu suas palavras reverberando em sua mente, e uma sensação de profundo entendimento a envolveu. A jornada dela não havia terminado. Na verdade, agora, ela estava apenas começando. Não era mais apenas sobre ajudar um urso faminto, ou sobre um simples gesto de bondade. Era sobre proteger, sobre manter o equilíbrio, sobre preservar a interconexão que unia todos os seres vivos. O que ela fazia agora não era mais uma escolha, mas uma responsabilidade que tinha sido imposta a ela pela floresta, pela vida selvagem, por algo muito maior. A mulher sorriu suavemente e deu um passo para trás, indicando que Ana deveria seguir adiante. O urso, mais uma vez, olhou para ela, com seus olhos tranquilos e profundos, e então, com um movimento quase imperceptível, virou-se e começou a se afastar, indo em direção à floresta. A mulher fez o mesmo, caminhando para o interior da mata, desaparecendo lentamente entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Ana ficou sozinha, com o amuleto nas mãos e uma sensação imensa de responsabilidade, mas também de paz. A floresta, com sua grandiosidade e mistério, a acolhia agora como uma guardiã, como parte de algo muito maior. Ela sabia que, ao aceitar essa responsabilidade, sua vida nunca mais seria a mesma. Não havia mais volta. Ela era agora uma protetora da floresta, uma parte viva dessa teia de vida e morte, de equilíbrio e harmonia. Com o amuleto apertado contra o peito, Ana começou a caminhar de volta pela trilha, agora mais consciente de seu papel no mundo. As árvores ao seu redor pareciam mais imponentes, mais vivas, como se estivessem lhe dizendo algo, como se reconhecessem a nova luz que agora emanava dela. O som dos animais ao longe, o farfalhar das folhas, tudo parecia mais vibrante, mais cheio de significado. Ela sabia que a floresta estava cheia de segredos, e que ela jamais compreenderia todos eles, mas agora, ela estava pronta para fazer parte dessa história. Ela não estava mais sozinha. Ela havia sido escolhida, e com isso, um novo ciclo começava. Não era uma história que poderia ser controlada ou entendida de imediato, mas era a história que agora ela faria parte. Ana olhou para o céu, onde as estrelas começavam a brilhar com intensidade. As primeiras luzes da noite iluminavam o caminho à sua frente, e ela sabia que não era só a floresta que estava aguardando por ela. O mundo, com todas as suas maravilhas e perigos, estava diante dela, e agora ela era uma parte dele. Com um suspiro profundo, ela continuou a caminhar, não mais como uma simples observadora, mas como uma guardiã daquilo que era mais antigo e mais valioso do que qualquer ser humano poderia compreender. E enquanto o vento sussurrava entre as árvores, ela sentiu uma conexão profunda, sabendo que o destino da floresta e o seu estavam agora para sempre entrelaçados. O que viria depois? Ela não sabia. Mas, com o amuleto nas mãos e o coração cheio de propósito, Ana sabia que a floresta sempre lhe mostraria o caminho. Ela era parte dela, e a jornada estava apenas começando. A floresta, em silêncio, a observava seguir.